Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 39 da seção 14.5, também pedida em diário de bordo. Essa questão 39 aqui fala a respeito de diferencial também. O comprimento L, a largura W e a altura H de uma caixa varia de acordo com o tempo. Em um determinado momento, as dimensões são dadas por L igual a 1 metro, W e H igual a 2 metros. Aqui a informação que ele dá é que L e W estão aumentando uma taxa de 2 metros por segundo, enquanto H está decrescendo a uma taxa de 3 metros por segundo. Então, nesse instante, ele pediu para encontrar as taxas em que as seguintes quantidades estão variando. Então, pediu para a gente ver em relação ao tempo, o volume está variando de que maneira, a área da superfície está variando de que maneira e o comprimento da diagonal está variando de que maneira, ou seja, qual que é a taxa de variação dessas três quantidades. Então aqui, o que eu fiz? Eu deixei aqui um esquema aqui da possível caixa, ou seja, aqui eu tenho a base dela, L e W, vale 1 metro e 2 metros. A altura 2 metros, aqui é a diagonal dela, né, que é o L grande. Então aqui, para a gente descobrir quem que é esse L grande, a gente precisa descobrir quem que é esse X. Então, o que acontece? Se você pega, usando Pitágoras, nesse triângulo aqui de baixo, eu vou ter que x ao quadrado, ele é, na verdade, 1 ao quadrado, na verdade, eu vou deixar em função de L, vai ser L ao quadrado mais W ao quadrado. Então, se eu utilizo Pitágoras nesse outro triângulo aqui, ó, retângulo aqui nesse canto, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse L grande ao quadrado, que é a hipotenusa do triângulo, a diagonal, é igual a x ao quadrado. Esse x aqui, que era a hipotenusa do triângulo pequeno, ele passa a ser cateto desse triângulo maior aqui, né? Mais h ao quadrado. Mas só com o x ao quadrado eu sei quem é. O x ao quadrado é L ao quadrado mais W ao quadrado mais h ao quadrado. Então, a diagonal, ela satisfaz essa relação. L pequeno ao quadrado mais W ao quadrado mais H ao quadrado. Eu vou precisar disso aqui na minha questão. Então, acontece. O diferencial, ou seja, eu sei que o volume, na letra A, ele pede o volume é uma função que depende das três dimensões, L, H e W, ou seja, é a multiplicação das três. Então, aqui, para me encontrar o diferencial em relação ao tempo, o que eu vou fazer? O diferencial do volume em relação ao tempo é a derivada parcial de V em relação à primeira variável, que é o L, vezes dL dt, mais a derivada parcial do volume em relação à segunda variável, que é o H, vezes dH dt, mais a derivada parcial de V em relação à terceira variável, que é W, vezes dW dt. Então, aqui as informações que eu tenho, então eu vou derivar parcialmente aqui o V em relação a L, então esses dois aqui vai ser constante, então vai ser H vezes W, a derivada de L vai dar 1. E aqui ele falou que o L, a taxa, o DL, as informações que ele deu aqui, deixa eu só mudar a cor e colocar as informações que ele deu, ele falou o seguinte, que é meu DL, as taxas, só dar uma olhada aqui no livro novamente, só um momentinho, ele falou que uma taxa L e W estão aumentando, então DL e DW, DL é igual a DW, está aumentando 2 metros por segundo, enquanto DH está decrescendo a 3 metros por segundo. E ele quer a taxa de variação exatamente nessas medidas, no instante onde o L vale 1, o H vale 2 e o H e o W vale 2 metros. Então, essas informações que ele dá. Então, voltar aqui para a cor amarela. Então, esse DL dt aqui, DL dt, DL, faltou o dt aqui, deixa eu colocar o dt aqui, as taxas DL dt e dH dt vale exatamente isso. Voltando aqui para o amarelo, então aqui é H vezes W, DL dt vale 2,
Então, aqui é mais a derivada em relação a H. Então, agora vai ficar L vezes W vezes dH dt. O dH dt agora vai ser menos 3. Mais D, agora em relação a W, vai dar L vezes H vezes dW, que é 2. Substituindo no instante, quando L é 1 e o H e o W vale 2 metros, então o H vale 2, o W vale 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. O L vale 1, então 1 vezes 2, o W vale 2 vezes menos 3. E aqui o L vale 1, o H vale 2 vezes 2. Então, fazendo a conta, aqui vai dar 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. Aqui vai dar menos 6 e aqui vai dar mais 4. Então, a resposta vai dar 10 metros. Aqui, como o volume está variando, né? 8 mais 4 dá 14, 12, né? 12. 8 mais 4 dá 12, menos 6 dá 6. 6 metros cúbico a cada segundo. Na letra B, o que ele pede? Ele pede como que está a área da superfície. Como é que a gente calcula a área da superfície aqui nesse caso? Só mudar a cor. Aqui eu tenho essa base aqui, que vai ser quem? L vezes W. Essa aqui de cima também vai ser L vezes W, né, que é a multiplicação das duas dimensões. Essa aqui em azul vai ser W vezes H. Aqui desse lado também W vezes H. Essa aqui da frente vai ser L vezes H. L vezes H, e a lá do fundo também L vezes H. Então, eu tenho o quê? Eu posso colocar, duas vezes de cada. Só mudar a cor aqui. Então, duas vezes. Então, a área da superfície, a área aqui vai ser também uma função que depende de L, H e W. E essa função é dada por quem? Vai ser duas vezes quem? W vezes H, mais, que é essa aqui, né? L vezes H, mais H vezes... Ó, W vezes H, já peguei essa. L vezes W, tá faltando L vezes W, W vezes L. Então, essa é a minha área, tá vendo? Eu peguei H, essa daqui e essa daqui, H vezes W. Depois, L vezes H, essa da frente e aquela lá do fundo. E por último, a de baixo aqui, né, L vezes W, e a de cima lá, L vezes W. Então, isso aqui a gente vai usar diferencial também. Vamos pegar outra folha aqui. Então, só reescrevendo aqui, a minha área, ela é uma função que depende de L, W e H. Duas vezes W vezes H, mais W vezes L, mais L vezes, eu usei o W duas vezes, o H duas, opa, aqui eu W vezes H, W vezes L, e aqui falta L vezes H. É exatamente o que a gente tinha aqui, né? W sempre usa o W duas vezes, o H duas vezes e o L duas vezes. Então, essa aqui é a minha área da superfície. Aqui está o W vezes L. Então, a taxa de variação da área em relação ao tempo, quem que é? É a derivada parcial de A em relação a W vezes dW dt, mais a derivada de A em relação a outra variável L vezes dL dt, mais a derivada parcial da área da superfície em relação a H vezes dH dt. Então, a derivada de A em relação a W, então o que acontece? Aqui, essa parte aqui não tem W, então vai ficar duas vezes quem? Aqui é a derivada da soma das integrais. Aqui o W, você pode colocar ele em evidência, então aqui vai ficar H, eu estou derivando em relação a W, então H e L são constantes, vezes dW dt, que a gente sabe que vale 2, mais a derivada parcial de A em relação a L, então aqui quem está multiplicando L é W, então duas vezes aqui, quem está multiplicando L aqui, L vai ser em relação a L, quem é constante aqui é W mais H,
E por último, mais 2 vezes derivar em relação a H. Quem está multiplicando o H aqui, as constantes aqui, vai ser W mais L. Então, W mais L vezes, aqui ainda tem ainda o dl dt, o dl dt é igual, né, o dw dt vezes 2, então aqui tem a multiplicação por 2 aqui, e aqui multiplica por menos 3, que é o dh dt. Então, fazendo essas contas aqui, colocando o fato que L é igual a 1 e W é igual a H, que vale 2 metros, então vamos colocar aqui, ó, 2 vezes 2 vezes quem? Aqui o W mais L. Então, W mais L vai valer 3, né? Vezes 3, mais, aqui 2 vezes 2 vai dar 4, aqui W mais H vai dar 4 também, e aqui por último, 2 vezes menos 3 dá menos 6, que multiplica W mais L vai dar 3. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 4 vezes 3 dá 12. 12 mais 16 menos 6 vezes 3, 18. Então, fazendo essa conta aqui, 12 mais 16 vai dar 28. 28 menos 18, 10 metros por quadrado a cada segundo. Então, a taxa de variação da área da superfície vai variar a cada segundo 10 metros ao quadrado. Na letra C, a gente tem a diagonal. Lembrando que a minha diagonal a gente viu lá no slide anterior, que era a soma do L ao quadrado mais H ao quadrado mais W ao quadrado. Então, eu quero a minha taxa, logicamente essa L aqui é uma função que depende também de 3 variáveis, L pequeno, H pequeno e W pequeno. Então, a gente vai calcular o quê? A gente vai usar a regra da cadeia aqui, vamos derivar, então 2L vezes a derivada de L em relação a T, que é a taxa que eu estou querendo, quanto que a diagonal está aumentando ou diminuindo ou não acontecendo nada com ela. Nesse instante aqui, quando as dimensões são essas e quando as taxas de variações são dadas na questão. Então, desse lado de cá fica desse jeito. Desse lado aqui, a derivada vai dar 2L vezes dl dt, pela regra da cadeia, mais 2 vezes H vezes dH dt, e aqui 2 vezes W vezes dW dt. Então, aqui eu vou colocar os valores aqui. 2 vezes o L vale 1. A taxa de variação do L em relação ao T é 2. Mais 2 vezes H, o H vale 2. A taxa de variação do H em relação ao T é menos 3. Mais 2 vezes W, W também é 2, e a variação do W em relação ao tempo é 2. Então, isso aqui é igual a 4, 2 vezes 2, menos 4 vezes 3 vai dar 12, e aqui dá 8. Então, aqui, 8 mais 4 dá 12, menos 12 dá 0. Então, o que a gente tem? A gente tem que 2L dl dt é igual a 0. Então, se isso aqui acontece, é porque somente se a taxa de variação de L em relação ao tempo é 0 metros por segundo, ou seja, a diagonal ela não varia. Quando o W ele varia de acordo com H, né? A variação do W com H em relação ao tempo, quando isso aqui for 2 metros por segundo e quando o L... Não, aqui era o L, né? O L que variava junto com o W, 2 metros, e o H decrescia essa taxa aqui, menos 3 metros a cada segundo. Então, quando isso acontece e quando eu tenho L no instante L igual a 1, H igual a W igual a 2 metros, a minha diagonal do cubo ela não varia nada, né? 0 metros a cada segundo, beleza? Então é isso, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.